Quais são os requisitos para a volta de Cristo e qual é a relação do Apocalipse com o governo Trump? Bom, meus queridos, nós entramos num tema muito importante aqui quando nós vamos tratar de assunto bíblico. E esse tema é importante especificamente para os cristãos, aqueles que acreditam na Bíblia. Quando nós vamos entrar em Apocalipse, que vai tratar do final dos tempos e da volta, da segunda vinda de Cristo Jesus, o Messias, nosso Senhor, nós vemos que existem alguns sinais, não só em Apocalipse, como outros livros da Bíblia falam, digamos, de requisitos, né, para que se cumpra essa volta. Então existe, por exemplo, a profecia de que Israel voltaria a se tornar um Estado. Em 1948, Israel volta a se tornar um Estado. Existe a profecia dada por Isaías de que o rio Eufrates secaria. O rio Eufrates está secando, de fato. É dito por Isaías que haveria guerra entre Israel, que 200 milhões de soldados se virariam contra Israel, numa época em que o mundo não tinha 200 milhões de pessoas. Ou seja, no tempo em que Isaías disse isso, não haviam 200 milhões de pessoas no mundo. Mas agora, se você junta o exército chinês com o exército árabe, você tem 200 milhões de soldados. Com o exército russo, por exemplo, você tem 200 milhões de soldados. E existe também a profecia de que haverá uma falsa paz. E essa paz, essa falsa paz, envolve o acordo de paz entre Israel e seus inimigos. Então Israel, ele está sempre no centro, né? A gente para pensar Israel, o povo escolhido por Deus, eles estão sendo perseguidos coincidentemente ao longo dos séculos. Então, houve a diáspora, eles foram escravizados no Egito por Faraó, depois houve a diáspora, continuaram sendo perseguidos. Na Segunda Guerra Mundial houve o Holocausto, milhões morreram. Então, historicamente, e eu não acredito que seja coincidentemente, o povo de Deus originalmente foi perseguido, né? E até quando nós temos Jesus, e Jesus fala, não, os gentios também são meus filhos, todos podem ser meus filhos, basta que me aceitem. Então, no primeiro governo Trump, eles selaram o primeiro acordo de paz, que foram o início dos chamados acordos abraâmicos. Porque, para quem não sabe, Abraão é o pai tanto do islamismo quanto da religião judaica, né? Abraão teve 2 filhos, um chamado Isaac, o outro chamado Ismael. Ismael foi expulso de Israel e fugiu, saiu junto com sua mãe e fundou o povo árabe, né? O povo muçulmano, a origem está em Ismael. Tanto que é dito que o profeta Maomé, ou Mohammed, ele é descendente de Ismael, né? E Isaac deu origem ao povo judeu. O filho de Isaac foi Jacó, e Jacó teve 12 filhos. Esses 12 filhos de Jacó deram origem às 12 tribos de Israel. Então, no primeiro governo Trump, eles moldaram o início dos acordos abraâmicos. Houve a guerra, e a Bíblia fala que haverá uma falsa paz. Antes de tomar posse, Donald Trump já selou um acordo de paz, e o Hamas já está liberando as vítimas. Então é possível que esse momento bíblico
Não estou falando que é, mas é possível que esse momento bíblico esteja sendo feito agora, nós estejamos vivendo esse momento agora. E o que a Bíblia fala? Que vai haver um acordo de paz. Esse acordo de paz duraria aproximadamente 3,5 anos, 3 anos e meio, que é muito parecido com o tempo de mandato presidencial dos Estados Unidos. E aí vão vir os próximos 3 anos e meio. E aí, nesses 3 próximos anos e meio, vai vir o anticristo, que irá se sentar no trono e que irá exigir adoração somente a ele e mais a nenhum outro, né? Quem é o anticristo? De que forma isso vai acontecer? Nós não sabemos. O que nós sabemos é que várias dessas profecias estão sendo cumpridas, inclusive Benjamin Netanyahu, Javier Milei e o próprio Donald Trump vêm falando sobre a reconstrução do Templo de Jerusalém, que é mais uma profecia. Quando o terceiro Templo de Jerusalém for construído, é sinal de que Jesus Cristo está voltando. Ou seja, realmente existe a possibilidade de que a nossa geração seja a geração escolhida para a volta de Jesus Cristo. Então, fica aí a reflexão e cabe a cada um de nós buscar o Senhor, vigiar e orar enquanto é tempo.